Lucas capítulo 7. Quando a dúvida chega ao nosso coração, é o tema da mensagem nesta noite. Olá, como é que vocês estão? Meu nome é Valquíria e vocês estão no canal Valquíria França. E o meu canal tem como intuito ajudar você, mulher, a se relacionar com Jesus, a ter intimidade com a palavra do Senhor. E hoje eu tenho uma surpresinha para vocês que vocês vão amar, tenho certeza. Mas antes disso, deixa aí o teu joinha, se inscreve, aperta lá o sininho para todos os vídeos chegar até você. Também deixa teu comentário, tá? E vamos compartilhar a palavra do Senhor. Ontem, dia de culto, e eu participei de um culto maravilhoso, onde a pregação me alimentou muito. Então, o presbítero Melquisedeque, foi ele que trouxe a palavra, e foi maravilhosa, e eu fiquei pensando como levar isso aos meus inscritos. Mas mesmo que eu pegasse todo o contexto daquela palavra, eu não conseguiria passar da mesma forma que ele passou. Então, pedi a ele, né? E ele disse, pode fazer. Então, eu vou deixar com vocês essa pregação. E eu espero que ela fale com cada um de vocês, assim como falou comigo. Se alimenta da palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Lucas, na sequência do texto que a gente já vem estudando. Lucas capítulo 7, a gente vai ler alguns versos da palavra de Deus, do verso 18 até o verso 23. Os irmãos encontraram? Pode dizer amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estavas para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém, irmãos? Santo Deus e eterno Pai, estamos neste momento diante da Tua palavra, Senhor, de um evento, Senhor Deus, tão marcante na história da redenção. E te pedimos, Pai Santo, que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite. Que a Tua palavra, Senhor Deus, se torne viva, Senhor Deus, as nossas vidas. Que transforme, Senhor Deus, os nossos pensamentos, as nossas motivações, as nossas afeições. Que possamos nos direcionar, Senhor Deus, para aquilo que é real e mais alto, mais sublime, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós te pedimos nessa noite, ser compassivo conosco, ser misericordioso, ser bondoso e fala aos nossos corações, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Quando a dúvida chega ao nosso coração, é o tema da mensagem nesta noite. As dúvidas, irmãos, são constantes em nossas vidas. Elas existem desde a nossa tenra idade. Nós começamos a imaginar que muitas delas são as principais, que é necessário não errar quando surge algum questionamento. Todos nós queremos fazer a escolha certa. Quem nunca se questionou sobre o curso que deveria fazer quando está terminando o ensino médio? Quem nunca pensou qual deve ser o melhor trabalho?
se devo estudar ou procurar um emprego, alguma fonte de renda. Se determinada pessoa, a que eu tenho observado e tenho olhado e tenho achado ela tão bela, ela é de fato aquela pessoa que Deus escolheu para a minha vida. Se determinada oferta de emprego que surge nesse momento, se vai compensar ou não eu mudar de emprego. Será que Deus tem um ministério para a minha vida especial? Eu tenho que me aposentar neste momento? Ou como farei para dar sustento à minha família, em virtude de agora eu não ter mais nenhuma fonte de renda? As preocupações da vida, elas se avolumam, elas crescem. E o que elas têm em comum é que quando a coisa ela aperta, quando a coisa fica difícil, a gente tende a fazer as melhores perguntas. Os maiores questionamentos nas nossas vidas, elas não surgem da bonança. Elas surgem em momentos de aperto, em momentos de sofrimento, de dor e de luta. Na hora em que somos tirados da nossa zona de conforto, que somos colocados em situações onde nos fazem refletir e refletir mais, parece que até aquele momento estávamos agindo no modo offline. Que não estávamos nem pensando, ou que não tínhamos a certeza que, surgisse o que surgisse, seríamos irresolutos em nossas certezas. Nada nos faria mudar de opinião até aquele momento de dor e de sofrimento. Mas quando tudo muda, quando somos forçados pelas forças das circunstâncias a mudar o nosso modo de viver, a mudar o nosso modo de agir, as reflexões vão se intensificar. E tudo o que tínhamos por certo, passamos agora a questionar. O questionamento inicial, ele não faz tanto mal. Ele é saudável. Mas quando ele cresce, quando ele cria um corpo tão grande que não conseguimos chegar a uma resolução, as pessoas tendem a tomar dois tipos de atitudes. A primeira delas é procurar ignorar totalmente aquilo que incomoda. Não vale, eles pensam, não vale a pena gastar tanto tempo procurando uma solução para isso. O segundo tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que não sossega até ter encontrado a solução que vai aliviar a dor da sua vida, a dor da sua alma. Mas quando se trata de coisas imprescindíveis, em coisas imprescindíveis da vida, não dá para ignorarmos. Não tem como nós tomarmos a primeira atitude. Não é uma questão de matemática. Não sei fazer, vou deixar para lá. Questões da vida urgem e necessitam da nossa ação. É preciso uma resposta. Tomemos, por exemplo, se uma pessoa que você muito ama, ela ficasse com a doença terminal, e o médico chegasse para você e dissesse assim, essa pessoa que você tanto ama, ela só tem 3 meses de vida. Todavia, existe uma cirurgia que pode ser feita, e se essa cirurgia ela for feito um procedimento, as chances de sucesso são ínfimas, são mínimas. Contudo, se der errado, ela vai falecer, ela vai morrer na mesa de cirurgia, na cama da cirurgia. O que é que você escolheria? Você escolheria se apegar a um ínfimo momento, ou seja, a uma ínfima possibilidade dessa pessoa viver muito mais tempo, ou você escolheria dizer, não, eu não quero fazer nenhum procedimento, eu tenho que viver esses 3 meses que ela tem ao máximo junto dela. Veja que não é uma questão muito fácil de se responder quando se trata disso. É preciso uma resposta.
quando algo se torna real, quando uma questão desse tipo se torna real em nossas vidas, e sentimos que fomos feitos para aquele determinado tipo de tarefa, que isso alegra o coração, o nosso coração. E temos absoluta certeza que o maior bem que podemos fazer a todas as pessoas e para Deus é isso que estamos fazendo. Passamos a acreditar mais e mais em nossas vidas. E nossas vidas elas se enchem de esperança e de prazer, apesar das dificuldades que a gente enfrenta. Mas se Deus não quer que façamos nada mais nada disso, se tudo isso que você tem tanta certeza que você faz, que é para a glória de Deus, que abençoa as pessoas, se isso Deus não quer que você mais realize, que o lugar que se tornou seu e meu, que passou a ser antes de alegria, agora de dores e de tristeza, é o lugar que você vai passar o resto da sua vida. Por acaso aquilo que iluminou os nossos olhos, que fez tantas pessoas felizes por tanto tempo, que alegrou o coração de Deus, que fomos considerados como pessoas até mesmo peritas naquilo que nós fazíamos. Por acaso, se isso acontecesse, não viriam dúvidas? Quem é suficiente para responder essas perguntas? Nesse texto que nós acabamos de ler das Escrituras, eles nos falam disso. Fala de um homem de Deus que estava dessa forma, que antes mesmo dele nascer, já havia predições de como ele seria e do que ele faria. Seria uma tarefa de muita honra ser aquele que precederia o Messias, o prometido, o Filho de Deus, o Filho do homem. Este homem é João Batista, que neste momento, que o texto do relato histórico, João Batista estava numa prisão. Ele havia feito e denunciado um governador, Herodes, o filho de Herodes o Grande, que disse, não te é lícito possuíres a mulher do teu irmão. Este homem que desde o seu ventre ele era cheio do Espírito Santo, que seu ministério era tenazmente rigoroso, e conclamava aos homens que se arrependessem e crescem em Deus, pois estava próximo tanto o rei como o reino. Ele dizia, o que vem após mim ou depois de mim, tem um machado nas mãos. Ele cortará as árvores infrutíferas pela raiz. Ele vai separar o trigo da palha. Ele vai recolher o trigo no celeiro e a palha ele vai jogar no fogo inextinguível. Ele havia recebido um chamado de Deus, do próprio Deus. Muitas pessoas receberam o batismo que João ministrava, inclusive Jesus. Algo extraordinário, quando ele foi batizar Jesus, aconteceu. Apesar de João Batista ser o primo dele, parece que ele não havia percebido que Jesus era o Cristo até aquele momento. E quando vê aquele homem vindo para ser batizado, ele não quer realizar o rito. Ele diz, eu que deveria ir a ti, tu que vens a mim. Ele se achou indigno, e de fato era indigno. Mas Jesus mesmo disse, faça-se para que se cumpra a Escritura. Então, quando Jesus é batizado, o céu se abre, a Trindade se manifesta. João, junto com seus discípulos e várias pessoas que foram testemunhas da voz de Deus, que ressoou do céu e da manifestação do Espírito em forma de pomba vindo sobre a cabeça de Jesus, o ungindo. João logo reconheceu que de fato Jesus era o Cristo. Depois de tamanha manifestação do céu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo havia chegado. Eis a salvação.
João continuou seu ministério. E apesar de alguns dos discípulos dele irem seguir Jesus, reconhecerem em Jesus de fato a figura do Messias, todos não foram. Nesse texto é uma prova disso. Discípulos de João ainda estão seguindo a João. João foi um homem que se caracterizou por denunciar pecados. Não como muitos crentes de hoje em dia, que não querem magoar as pessoas em troca de uma posição, em troca de seus afãs. Eles não denunciam nada, nem ninguém. São parciais no julgar. Como havia dito anteriormente, ele chegou a denunciar o governador da região dele. Algo interessante acontece quando João é preso. Ele tinha sido preso justamente porque denunciou o governador. O ministério de Jesus, que já havia começado fazia pouco tempo, ele começa a ficar mais abrangente. Os milagres de Jesus que Jesus começou a fazer, começa a chamar muita atenção. As palavras que Jesus proferia, começou a ferir também aqueles que viviam uma vida de pecado e não queriam se voltar para Deus. As discussões com os religiosos da época ficaram cada vez mais animosas. É tanto que Herodes, que tinha mandado prender João, começa a tentar arrumar uma forma de se encontrar com Jesus, tentando também prender Jesus. João está na prisão. Um ministério de sucesso. Um homem que a gente lê nas Escrituras e na página da história e a gente não encontra nenhuma falha nele. Ele havia pregado o rei e o reino. Contudo, ele começa a se perguntar: onde está o rei? Parece que está demorando a agir como tal. Onde está a vingança contra os inimigos? Onde está a impetração da vitória? Eu fiz tanto e ainda estou nesse calabouço, aprisionado. Eu sou um homem acostumado a viver livre, como de fato era. João Batista, ele vivia no deserto, nada o prendia. Ele agora estava preso. Ele só era preso pelo desejo de fazer a vontade de Deus. Talvez João pensasse assim: que ele me coloque novamente solto e serei muito útil. Ainda tenho muito gás para gastar. Ainda posso seguir junto do rei e com minha voz, que clamou do deserto e sacudiu as terras de Israel, posso ainda, de alguma forma, ajudar nessa empreitada do reino. Mas o que eu observo é que ele está curando, que ele está ressuscitando. Glória a Deus. Tudo bem, mas onde está a vingança do nosso Deus contra os seus inimigos? Onde está a implantação total do reino? Será, talvez, que este homem que eu batizei, que viu o céu aberto, a voz do céu falar, o Espírito descer, não é aquele que foi enviado? Talvez ele seja um profeta semelhante a mim. Talvez ele seja o Elias e não eu. Que dúvida pairou no coração de João. Veja que a dúvida que João tem é a da mais alta importância. É a dúvida que todo mundo deveria ter. És tu de fato aquele que haveria de vir? Ou havemos de esperar outro? Lucas dá tanta importância a essa pergunta que ele repete 2 vezes a mesma pergunta. Se vocês observarem no versículo 19 e versículo 20 da Bíblia de vocês, vocês vão ver que Lucas ele registra quase literalmente 2 vezes a mesma pergunta. Jesus é o Cristo ou não?
A dúvida que cercou o coração de João deveria ser a dúvida que deveria cercar todo o coração sincero, que deseja agradar a Deus e se aproximar de Deus. João não está preocupado, em última instância, João não está preocupado em sair da prisão. Ele não está preocupado com sua família. Ele não está preocupado se ainda viverá mais tempo. Ele está preocupado se de fato Jesus é o Cristo. Apesar dele ter vivido na mais alta intensidade para demonstrar o rei e o reino que estavam para vir, ele não conseguiu sequer fazer um milagre. Ele foi bem sucedido em sua tarefa, mas a dúvida agora era: ainda vou ter que esperar outro? Ou eu me enganei? Jesus é o Cristo, ou o meu ministério há de continuar? Você já se perguntou a respeito disso? Será que apesar das dificuldades que você está enfrentando, ela lhe está levando a procurar a resposta mais sublime, a pergunta mais especial que você pode fazer? Será que você julga a coisa mais essencial da sua vida saber se de fato Jesus é o Cristo, aquele que haveria de vir? Você se pergunta a respeito disso? Ou você está mais preocupado com a faculdade, com o trabalho, com os filhos, com a esposa ou o marido que vai ter no futuro? Entre outras coisas que são importantes, essas que falei são importantes, mas não é a mais importante. A coisa mais importante para os pecadores é saber se de fato Jesus Cristo é o Cristo. Jesus dá a mais alta consideração ao questionamento de João, pois veja como Jesus vai procurar responder ao questionamento dele. A providência preocupou-se para que aquele amado filho, João Batista, encontrasse uma resposta satisfatória para a sua dúvida. E Jesus dá a resposta de 3 formas. Quais foram as formas que Jesus deu a resposta a João Batista? Em primeiro lugar, a gente vai observar no verso 21. Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Ou seja, Jesus dá a resposta por meio das suas obras. O aspecto que Jesus, e mais uma vez pela providência, no poder do Espírito Santo, começa a realizar, são as obras que vai de encontro àquilo que o pecado trouxe como retribuição. As doenças é um dos resultados diretos da escolha humana em se colocar contra Deus. Onde o homem gozava de bonança em sua saúde, quando o pecado entra no mundo, ele começa trazendo doenças. E essas doenças se multiplicam cada vez mais em nossa sociedade. Nós somos testemunhas porque passamos por uma pandemia terrível, irmãos, que afetou milhares de pessoas no mundo todo, direta e indiretamente. Isso é consequência do meu pecado, do seu pecado, do pecado de Adão na raça humana. Então, a extirpação dos males físicos é um dos resultados que Jesus, como rei, procurou demonstrar por meio dos milagres. O reino de Deus, quando chega, ele sara, ele restaura. Quando o reino definitivamente for implantado, não haverá mais dor. Jesus Cristo disse lá em Apocalipse capítulo 21, não haverá mais dor. As curas de moléstias, flagelos, vista aos cegos, libertação de espíritos malignos, foram atos que Jesus fez na presença dos discípulos de João, para que eles, como 2 testemunhas, confirmassem como verdadeiro aqueles feitos que Jesus estava realizando, como dizia lá em Deuteronômio, pela palavra de 2 ou 3 pessoas, aquela palavra se sustentará, ou seja, aquela palavra será forte, não tem como duvidar. Então a cura e a libertação são um sinal da chegada do rei e do reino de Deus. Isso é muito importante, irmãos.
o reino de Deus chegou. A segunda coisa que Jesus procura responder, a segunda forma que Jesus procura responder, está no verso 22. Então Jesus lhes respondeu aos discípulos de João Batista, e disse: ide anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Jesus, depois que realiza seus atos, que são identificados nos livros de Isaías, capítulo 29, versículo 18 e 19, que diz assim: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, verão. Os mansos terão regozijo sobre o regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Também foi profetizado em Isaías, capítulo 35, 5 e 6. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Também foi profetizado por Isaías em Isaías 42, verso 6 e verso 7. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. E também o verso de 61, verso 1, que Jesus já havia repetido 2 vezes esse texto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregar o ano aceitável do Senhor. Todas essas referências, todas essas alusões que Jesus procurou relembrar a João em sua mensagem, pois João tinha completamente ciência do livro de Isaías e da profecia de Isaías. Então Jesus procura alicerçar a fé de João Batista com a palavra de Deus. Relembre o que eu falei no passado. O que eu prometi está se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus ordena aos discípulos de João Batista: vão até ele e expressem o que vocês viram e o que vocês ouviram. Aqui é importante ressaltar, irmãos, que há um acréscimo de uma bênção que não tinha sido prometida, que é dos mortos ressuscitarem. O que fica implícito na pergunta de João é que, preste bem atenção, quando João manda perguntar a Jesus: és tu de fato o Cristo? Existem algumas coisas que estão passando na mente dele. Implicitamente, a gente pode dizer que é uma dúvida não apenas concernente ao Messias, mas também a João mesmo. Ele procura ter certeza que o ministério dele correu bem, cumprindo e fazendo o que fez, ou se ainda ele teria mais algum tempo esperando pela manifestação real do prometido. Talvez João quisesse apressar Jesus pela compreensão que ele tinha dos textos do Antigo Testamento, pois o texto de Isaías 61, versículo 1 e 2, na sequência ele diz que Jesus, depois que faz tudo isso, tem a vingança do nosso Deus. Então talvez João pensasse, como os judeus pensavam na época, os próprios discípulos pensaram a respeito disso, que seria implantado de uma vez só o reino. A expectativa de um rei que viria como um general de guerra e colocaria Israel em liberdade, que se levantaria e conseguiria a sua independência por meio da força. Isto também
se passou quando Jesus morreu e ressuscitou na mente dos discípulos. Não era para admirarmos que João estivesse em dúvida. Não era para a gente pensar assim, mas João, depois que fez tudo isso, ainda surgiu uma dúvida dessa no coração dele. Pois o trabalhar de Deus não é conforme as nossas expectativas. Às vezes a gente se frustra, irmão, porque a gente quer que Deus age de uma determinada forma. Mas Deus ele está agindo de uma maneira diferente, no tempo dele, de uma maneira totalmente que a gente olha para aquilo ali e diz, Deus, tu não devias fazer desse jeito. Mas Deus, quando ele concluir a sua forma de trabalhar, a gente vai olhar e vai dizer, Senhor, a tua forma de trabalhar, ela é uma forma gloriosa. E esta colocação dos mortos ressuscitarem, provavelmente seja também uma consolação para João. Pois, observe bem, irmãos, o meu raciocínio. O que Jesus está fazendo são bênçãos que são temporais. A providência fez com que, naquele momento, muitas pessoas fossem, por meio da pergunta de João, recebessem bênçãos da parte de Deus. Mas vejam que são bênçãos, irmãos, temporais. Jesus cura, Jesus dá vista, liberta de espíritos malignos, ressuscita para depois morrer. A todos os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas porque isso sugere para João um indicativo de consolação. Porque todas essas bênçãos são bênçãos do reino, que não existirá no novo céu e na nova terra. No novo céu e na nova terra não vai haver moléstias, não vai haver flagelos, não vai haver espíritos malignos, não vai haver cegos, não vai haver coxo, não vai haver leproso, não vai haver surdo, nem vai haver morto. Todos serão vivos. Então, quando Jesus acrescenta na sua fala, os mortos ressuscitam, ele está dizendo para João também, João, mesmo que você morra, você há de ressuscitar e cheirar comigo no novo céu e na nova terra. João sabia que estava próximo à morte dele. Mas um ponto a mais, irmãos, desse texto 22, merece a nossa atenção. Que é quando Jesus fala, logo depois dos mortos, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Jesus ele está fazendo uma acepção de pessoas. Jesus está dizendo que os ricos não merecem escutar o Evangelho. Todos os irmãos que estão acompanhando vão saber que quando a gente pregou em Isaías, capítulo 6, nas bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança de Lucas, colocada aqui, 6, verso 20, é bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E ai de vós os ricos. E a gente pode ver que esses pobres e esses ricos não são propriamente aqueles que são financeiramente. Oswald, comentando o texto de Isaías 61, verso 1, ele diz a respeito dos pobres, que são aqueles que vivem uma vida tão quebrantada que não sentem mais ânimo algum para continuar tentando. Os que estão tão emaranhados em seus vícios, que liberdade e isenção são cruéis miragens. Os que acreditam que jamais experimentarão o favor do Senhor, ou que jamais verão a sua justa vingança concretizada contra os que têm abusado deles. Os que acreditam que suas vidas nada mais são do que cinzas, silício e violento desmaio e desespero. A esses é que
o servo, o Messias, proclama as boas novas do Evangelho. Meu irmão, se você se encaixa numa destas descrições, você é um pobre. E bem-aventurado é você, pobre, porque de você é o reino de Deus. Podemos observar que tanto a morte como a pobreza, em seu amplo aspecto apresentado, são causas também do pecado, assim como a doença. Não podemos pensar que viver em pecado seja algo bom. Vocês, meus amigos, que não conhecem a Cristo, as boas novas te são apresentadas nesta noite, conforme João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele tira o pecado do mundo, ele também tira o teu pecado. Ele está aqui para te livrar da tua doença, da tua morte, da tua pobreza. O Evangelho te é pregado com instância e insistência. Te arrepende, te volta-te para Jesus. Nele há bênçãos de riquezas celestiais, são infindáveis. Nele não há morte, pelo contrário, vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nele não há doença, mas cura e libertação. Se o Filho te libertar, verdadeiramente serás livre. Venha para Jesus. Meus nobres irmãos, em Cristo, o conselho que nosso mestre deu aos discípulos de João se aplica também a nós. Vamos e anunciemos o que temos visto e ouvido nosso Redentor fazer. As delícias perpétuas estão nele. Em Jesus a salvação, seja para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, para aqueles que estão atolados em vícios, para os que não querem nada com a vida, para os que não têm perspectiva nenhuma de vida terrena e nem de vida celestial. Ou seja, o Evangelho é para todas as pessoas, e de fazer discípulos de todas as nações anunciando o Evangelho. A terceira forma como Jesus proclama e procura sanar as dúvidas do nosso coração é por meio da advertência. É o verso 23. Ele diz: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando eu li esse texto, irmãos, eu entendia até o verso 22. Quando chegava no verso 23, eu não conseguia entender. Não conseguia. Peguei o original grego, botei as palavras lá no quadro, traduzi palavra por palavra. Senhor, o que é que o Senhor está falando aqui? Me mostra, me dá uma luz. E Deus foi dando luz para a gente, irmãos. Graças a Deus. Neste aspecto, Jesus faz uma advertência a João. O bem-aventurado aqui é diferente das bem-aventuranças. O bem-aventurado, ele está no singular. As bem-aventuradas, bem-aventurados, ele está no plural. Cuidado com a perspectiva que você tem a meu respeito, para que isso não se torne uma pedra de tropeço. É mais ou menos Jesus que está dizendo. A perspectiva que você tem, cuidado para que ela não se torne um escândalo para você. A forma como de fato eu sou é conforme a Escritura manifestou. É conforme eu estou manifestando-me a você neste momento. Não se ofenda em mim. A palavra escandalizo, né? É aquele tropeço, é se escandalizar. É aquele que não se ofende. Jesus Cristo está dizendo: eu tenho que cumprir o que a Escritura falou a meu respeito. Sua forma de crer, ela pode estar até correta, João, mas ela precisa esperar o tempo. Ela, no tempo certo, ela vai chegar. Sei que você espera pelo tempo da colheita, pelo tempo da derrubada das árvores, que não produzem fruto nenhum, mas este não é o momento. Este momento é o momento de curar, este momento é o momento de ressuscitar, este momento é o momento de proclamar o Evangelho.
você estará feliz, o bem-aventurado. Você estará feliz se tiver consciência que será da minha forma, conforme o Espírito falou aos pais pelos profetas. Foi uma advertência para não descrer e esperar, ou seja, para que João cresce e esperasse confiantemente no nosso Senhor. Foi uma forma de Jesus consolar a João Batista. Não se escandalize, João. No momento certo, isso tudo vai acontecer. O impressionante é que às vezes a gente quer apressar a vinda do nosso Senhor. De uma maneira errada. A maneira certa de apressar a vinda do nosso Senhor é fazer o que os discípulos disseram. Proclame o Evangelho. Viva a vida piedosa. O impressionante é que muitos dos que ouvem a mensagem do Evangelho, por aí afora, e que sabem que a mensagem do Evangelho é a proclamação da vinda do Senhor, nascendo na Virgem Maria, da sua vida, como Jesus viveu, da sua morte, como ele morreu, da sua ressurreição e do seu retorno glorioso, que muitos acabam por se cansar e dizem assim, preste atenção nessas palavras agora: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado, perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para fogo, estando reservados para o justo, para o dia do juízo, justo de Deus e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda ao Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, ao qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do nosso Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, enchei-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Você reconhece essas palavras? Se você tem o costume de ler a Bíblia, você vai saber que foi Pedro que citou lá na carta dele, em 2 Pedro. As pessoas, aquilo que estava afligindo João em determinada forma, é aquilo que faz com que as pessoas se escandalizem a respeito de Cristo e não queiram viver uma vida de piedade. E queiram se viver uma vida atoladas em pecado. Mas esse não foi o conselho de Pedro. Nem foi o conselho de Jesus. Não retarda o Senhor a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pedro chama pessoas assim, que negam a vinda do Mestre, de escarnecedores. Então temos que ter uma compreensão correta a respeito de Jesus e do seu reino. É de fundamental importância para que nós creiamos no Cristo, segundo
não segundo o que achamos que ele deveria ser. Muitos hoje pensam no Cristo como um revolucionário. Outros o imaginam como um superstar, ou como um milagreiro. Ainda outros como uma pessoa que vai lhe enriquecer e te fazer muito próspero aqui nesta vida. Ou como um Jesus incapaz de fazer algumas dessas coisas. Precisamos nos voltar para as Escrituras e aguardar ansiosamente a manifestação da sua vinda, a sua vinda gloriosa. Você está em dúvida sobre o que você fazer da sua vida? Você já se perguntou qual é a coisa mais importante que você deve saber? Você já procurou um lugar firme para apoiar os seus pés antes de dar o próximo passo? Saiba que os passos que os homens dão, desde a sua infância, são passos de uma crença sem fundamento, que se baseiam nos seus raciocínios, em filosofias falazes, não estão firmados em uma pedra angular, numa rocha, em uma pedra de esquina. Só Jesus é essa pedra. Só Jesus é essa rocha. Se você estivesse com seus pés plantados nele, ainda virão dúvidas, ainda virão temores, mas você estará no lugar firme, no lugar sólido. Qual deve ser o meu próximo emprego? Qual será o curso que devo fazer? Como será a minha família? Com quem me casarei? Essas não são as perguntas fundamentais. A pergunta que você tem que procurar responder é: Jesus é de fato o Cristo? Jesus é quem ele diz que é? Para você, Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? É Ele que comanda a tua vida? Se sim, você pode ter até um fim terrível, como foi o de João. Ele não mais saiu da prisão. Ele foi decapitado. Mas João tem um lugar perto do Senhor. Jesus Cristo disse: dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Se essa dúvida paira no seu coração a respeito de Jesus, e você não está procurando responder, nada do que você faz nessa vida vai fazer sentido para você. Você pode ter o melhor emprego, você pode ser a pessoa mais inteligente, você pode ter grandes riquezas. É loucura. A loucura do mundo, a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus, mas Jesus se tornou a sabedoria. Jesus é a sabedoria de Deus. Venha para Jesus. Entregue seus caminhos a Ele. Ele já venceu todos os inimigos dele. E ele disse: porque eu venci, vocês que são meus discípulos, que me amam, que sabem que eu sou o Cristo, vocês também vão vencer. Com Jesus não haverá dor, nem morte, nem pobreza. Jesus é os tesouros do céu. Jesus é o tesouro dos céus, dado aos homens. Que o Senhor Deus nos abençoe nesta noite. Espero que vocês estejam alimentados. Espero que vocês coloquem em prática cada palavra que o presbítero Melquisedeque falou para vocês. Tem outro vídeo aqui maravilhoso. Muito obrigado por ficar até aqui e até mais.